Amém, igreja? Já louvamos, já glorificamos o nome do nosso Deus por meio dos louvores, por meio dos cantos. Chegou o momento agora de ouvirmos a palavra, né, igreja? Porque o momento do louvor, a hora do louvor é nós que falamos a Deus por meio dos cantos, elogiamos a Deus, né, por meio dos louvores. E no momento da palavra é Deus que fala conosco, por meio da tua palavra, por meio do teu evangelho. Igreja, espero que os irmãos, ou todos nós que aqui estamos, os irmãos que estão acompanhando pela live, vamos ficar atentos que Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa noite. Confesso para os irmãos que essa palavra, desde segunda-feira que Deus me deu essa palavra, igreja. Tanto é que eu falei para o pastor que até eu que ia pegar na terça-feira, falou que Deus tinha dado a direção para ele, e orando a Deus, ele falou: aquela palavra que você vai ministrar na quinta-feira. Igreja, nós sabemos que, como esse louvor que nós louvamos, diz a estrofe que não importam as circunstâncias. Hoje nós vamos aprender que é qualquer circunstância mesmo que não pode, nada pode nos separar das coisas de Deus, irmãos. Nada. O título dessa mensagem é Deus acima de tudo. Quando a Deus acima de tudo, até mesmo, igreja, o que nós vamos aprender hoje, até mesmo acima da nossa família, até mesmo acima dos nossos familiares. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abrir a vossa Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Glórias a Deus. Espero os irmãos acharem, para que todos nós possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Glórias a Deus. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Como é o título aqui da minha tradução da Bíblia. Lucas 12, capítulo 12 de Lucas. Espero os irmãos acharem. Hoje ninguém tem pressa, até meia-noite é dia. Vamos lá. Lucas 12, 49. Palavra de Jesus, diz assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? No versículo 50, importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Oremos. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, Pai Santo, Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa, na tua presença. Eis aqui, meu Pai, o teu povo. Eu não sei, meu Pai, o que eles estão passando, mas tu sabes, o Senhor contempla. Vem, meu Pai, abençoar, meu Pai, cada um deles, meu Pai, fala no íntimo, fala, Senhor, no profundo de cada coração. Usa-me, Senhor, como instrumento de justiça. Repreenda o cansaço, a fadiga, os pensamentos que não te agradam, nem edificam, e que toda a força do mal que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, e após se assentar, se quiser mais uma vez aplaudir ao nome do Senhor, fica à vontade, Deus. E as palmas é para nós Deus. Glórias a Deus. Amém, igreja? A palavra de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo aqui no versículo 49. Que ele não veio, que ele veio lançar fogo na terra. E que ele fala: o que mais quero se já está aceso? Por que, igreja, Jesus falou isso? Porque na época de Jesus, os judeus esperavam o Messias que viesse ali para guerrear com espada, com lança, que viesse ali para guerrear as brigas, as guerras políticas deles. E Jesus, ele veio como um cordeiro manso. Jesus, ele veio ali realmente para trazer um discernimento para aquele povo. E Jesus, ele não veio para guerrear com armas, com
lanças, com coisas, não. Porque Jesus ele veio realmente para guerrear o homem contra ele si próprio. O homem contra os seus erros, contra os seus pecados. E aqui Jesus está falando que para servir a Ele, igreja, nós muitas vezes vamos enfrentar luta, até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família, os nossos familiares. Ou seja, por quê? Porque pelo nome de Cristo, todos nós seremos perseguidos. Pelo nome de Jesus Cristo, nem todos irão aceitar muitas vezes a nossa fé. Até mesmo dentro da nossa casa, muitos podem se levantar contra nós por causa da palavra de Deus. Mas como diz o louvor que nós louvamos, que não importa o que é a circunstância, não importa o momento, não importa, porque como que nós vamos ganhar o nosso, se nós verdadeiramente não tivermos filho com Cristo? Se no momento da primeira crise, na luta, na família, nós desistimos dos caminhos do Senhor, se nós desistimos dos caminhos de Deus, quem é que pode nos ajudar e ajudar meu pai, minha mãe, meu irmão a se chegar na presença do Senhor? Aleluia. Ou seja, igreja, nós sabemos que para servir a Cristo é com luta, é com batalha, é com sofrimento, é com perseguições. Jesus, qual foi a vida, a estada de Jesus aqui nessa terra? Jesus ele não teve momento fácil não, irmãos. Jesus não teve facilidades, pelo contrário. A Bíblia fala que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus o renegaram, não quiseram. Quem era o povo de Jesus quando ele veio? Os judeus, uma nação eleita por Deus, ao qual Deus escolheu dentre todas as nações do mundo. Deus escolheu o povo de Israel para ser ali uma propriedade de Deus. Jesus veio para manifestar o poder de Deus para aquela nação, mas foi uma nação que renegou o Filho de Deus. Aí Jesus fala, mas todos quantos o recebeu e crê na sua palavra, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, Jesus naquele vem dizendo aqui por meio dessa palavra, igreja, aqui no versículo 50, importa porém que eu seja batizado com certo batismo. Ou seja, que batismo Jesus está falando? A sua morte. E ele fala, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, antes dissensão. Algumas traduções dizem espada. Por quê? Porque pelo nome de Cristo, você vê que nem mesmo a família de Jesus Cristo cria, confiava nele. A Bíblia fala que certa vez Jesus estava numa casa, e tamanha era a multidão que estava naquela casa, que os parentes de Jesus não poderiam se aproximar dele. E foi alguém até ali, e Jesus falou, olha, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem ver-te, querem falar com você. Qual foi a resposta de Jesus? Quem é os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Aí Jesus falou, meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e obedecem. Então todos que ouvem a palavra de Deus e a pratica e obedecem, Jesus falou que esse é considerado a família dele. É considerado uma família que verdadeiramente não foi gerado pela carne nem pelo sangue, mas gerado através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Aí Jesus fala aqui no 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. Irmãos, eu creio que quantos de nós já alcançamos alguma resistência na nossa vida, na nossa família, quando nós começamos a caminhar nos caminhos do Senhor? Ou talvez estejamos ainda enfrentando tais lutas, tais momentos, tais circunstâncias. Por que, igreja? Porque o amor de Deus está acima de tudo. O amor de Deus em nossas vidas tem que estar acima do amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, do filho para com o pai para com o filho. Por quê? Porque quem constituiu a família foi Deus. A Bíblia não fala qual o primeiro mandamento? Amar a quem? A Deus, acima de todas as coisas. Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso entendimento. E a Bíblia fala que o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo.
Mas o primeiro mandamento é amar a Deus, não é amar a família. Ah, irmão, mas quer dizer então que eu vou menosprezar a minha família? Não. Pelo contrário, eu tenho que cuidar. Jesus falou, a Bíblia fala assim, igreja, se nós não sabemos cuidar da nossa casa, da nossa família, nós somos piores do que os infiéis e temos negado a fé. Mas Jesus, ele fala que tem que cuidar. Mas esse cuidado não é um cuidado excessivo que eu tenho que deixar de buscar a Deus, de vir para a igreja para cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar do meu filho, cuidar da minha esposa. Não, pelo contrário, eu tenho que entender que a minha casa, a minha família, quem guarda não sou eu, mas é Deus. A minha família está nas mãos do Senhor. Foi como Josué falou, lá em Josué 24, 15, ele falou, olha, escolham hoje a quem vocês querem servir. Os deuses amorreus ao qual vocês estão, além do rio Eufrates, escolham, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué falou, olha, eu e a minha casa, a minha família, vamos escolher andar nos caminhos do Senhor. Escolhemos andar na presença do Deus vivo, do Deus eterno. Se vocês querem servir outros deuses, isso é com vocês, porém eu, a minha casa, os meus, vamos andar na presença de Deus. Ou seja, igreja, e hoje não é diferente. Nós sabemos que para servir a Deus, irmãos, é com luta, é com batalha, é com sofrimento, é com perseguições mesmo. Hoje, infelizmente, as pessoas estão tão mal acostumadas por um evangelho de facilidade que se prega, que você aceitou sua mão, levantou a sua mão, ergueu sua mão alta, recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador. Você não vai ter luta, você não vai ter perseguição, você não vai ter dificuldade. Sabemos que tudo isso é uma mentira do inferno. Isso tudo é uma mentira, porque Jesus mesmo falou, lá em Evangelho de João 16, 33, ele fala que no mundo teremos o quê? Aflições. Ele falou qual seria a aflição de cada um? Não, aflições. Ou seja, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua porção de aflição para servir a Deus. Porém ele fala, mas eu venci o mundo. Ou seja, se ele venceu, e se nós estivermos com ele, qual a probabilidade de nós vencermos também? Porque a Bíblia fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E aquele que está conosco, igreja, é um Deus que nunca perdeu nenhuma só batalha. É um Deus que dá ordem nos céus, no inferno, e tudo é feito conforme a sua vontade, o teu querido. Igreja, vamos ler mais uma passagem rapidamente, que as horas já vão lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, depois nós vamos lá para a lei no Velho Testamento, depois vamos voltar na graça de novo. Os irmãos, hoje pode... Vamos ler bastante Bíblia hoje, irmãos. Glórias a Deus. Mateus capítulo 10, os irmãos, enquanto agem, vou adiantando aqui, no versículo 32. Mateus capítulo 10, 32 diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. No 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. No 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém, igreja? Então aqui, novamente, palavra de Jesus. Jesus aqui está pondo numa balança o amor do homem. Ou seja, Jesus está falando aqui que não devemos amar as nossas esposas, que não devemos amar os nossos maridos. Jesus está falando que não devemos amar os nossos filhos. É isso? Não. Ele está falando se nós amarmos mais nossos pais,
nossa mãe, nossos filhos, não somos dignos de Deus. Por quê, igreja? Porque o amor de Deus, o amor de Cristo, tem que estar acima de tudo. Aleluia. Tem que estar acima de todos. Por quê, igreja? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pai, Deus abençoe os irmãos que estão já chegando. Deus dê força e graça em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, o amor de Deus sobre a vida daqueles que professam servir a Cristo, a Deus, é um amor que realmente ultrapassa os limites até mesmo do laço familiar. Porque eu não posso colocar o amor de Deus abaixo do amor da minha, abaixo da minha família. Minha família em primeiro lugar, depois Deus. Porque a minha família que nós temos, quem constituiu para nós? Não foi Deus? Então, o amor nosso é acima da nossa família por Deus. Porque Deus que vai guardar, é Deus que protege, é Deus que guarda, protege a minha casa, a nossa família. E aqui Jesus ele vem falando no 34, não podeis que vim trazer paz. Mas não vim trazer paz, mas a espada. É como nós lemos lá em Evangelho de Lucas, que Jesus ele falou que estarão 5 divididos numa casa. 2 contra 3 e 3 contra 2. Irmão, mas isso é uma regra? Não. Isso não é uma regra. Jesus está dando um exemplo, que muitas vezes isso pode acontecer na nossa busca, na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã. Talvez a sua mulher, o seu marido, o seu filho, muitas vezes não entenda o seu buscar a Deus. Muitas vezes não entenda realmente a sua vida nos caminhos do Senhor. Eu creio que muitos dos irmãos já ouviram um relato de talvez um homem, uma mulher, já chegou ali para o seu cônjuge e falou: olha, você andava tão boa ultimamente, não tinha esse negócio de estar na igreja, nos dias de culto. É o seguinte, mulher, você escolhe, ou você fica comigo, ou fica com o seu Deus. Eu creio que muitos já ouviram esse relato, né? As pessoas podem querer colocar uma pessoa na parede, porque ela decidiu ali por um caminho bom, por um caminho excelente, de estar buscando a Deus. E muitas vezes aquele que ainda não tem um entendimento, uma compreensão, acha que ali, aquele buscar de Deus, está sendo algo ruim para a sua esposa, para o seu marido, ao ponto de querer colocar ali um limite. Olha, ou você escolhe, ou eu ou Deus. Ou seja, é a luta que o ser humano muitas vezes pode enfrentar, igreja, para buscar a Deus. Irmão, qual é a alternativa nesse ponto, nesse caso? A pessoa chegar para mim e falar: olha, por exemplo, minha esposa chegar: Manuel, você escolhe, ou eu ou Deus. Qual a minha razão agora para falar? Eu escolho os dois. Porém, a decisão é sua. Se você quiser ficar, bem. Se você quiser ir, não estou mandando ninguém embora. Porém, eu escolho ficar com Deus e com você. Ou seja, mas muitas pessoas: não, mas é minha esposa, é meu marido, é meu filho, eu tenho que, eu tenho que cuidar, sim, tem que cuidar, tem que zelar. Mas primeiramente a Bíblia fala, igreja, que o nosso amor principal é para com Deus, é acima de tudo, é acima de um pai, de uma mãe, porque o pai e a mãe, um dia ele vai passar. Um filho, amanhã ou depois, que Deus nos dê força e graça, que talvez eu peço a Deus, que um dia, se eu estiver perdendo do meu filho, que Deus me leve primeiro. Que Deus me leve primeiro, porque não é fácil, querido. Porque penso num algo que muitas vezes eu fico revoltado quando eu ouço uma reportagem que eu ouço ali muitas vezes ali de um ser humano, um pai que maltratou seu filho, um pai que muitas vezes ele é para zelar, para cuidar, um pai que muitas vezes ele causou uma maldade sobre a sua filha, e aquela criança que ficava do lado daquele pai, daquela mãe, que ali tinha toda a certeza e confiança que estava protegida, muitas vezes foi aquele pai, aquela mãe que maltratou e tirou a própria vida do próprio filho, da filha. É o mundo que nós vivemos. É o mundo que muitas vezes realmente tudo que está acontecendo nessa terra não é obra do acaso, não é mera coincidência, mas a palavra do Senhor se cumprindo. Porque a Bíblia fala que os pais se levantariam contra os filhos e os filhos contra os pais. Então tudo isso é a palavra do Senhor. Então nós temos que verdadeiramente entender que o amor de Deus sobre as nossas vidas é um amor que não somente Deus abre a mão para nos abençoar com as coisas dessa terra. Porque as pessoas acham que buscar a Deus hoje é como se
da lâmpada, a pessoa acha no deserto ali uma lâmpada, esfrega, sai um gênio ali, você tem desejo, não tem 3 pedidos para você fazer. E hoje as pessoas já passaram até de tantos pedidos e acham que Deus ainda é um gênio da lâmpada. Aleluia! Porque Deus, Ele é o nosso Salvador. Deus, Ele é o nosso protetor. Deus, Ele é a nossa rocha inabalável. Ele que nos guarda, que nos protege, Ele que nos dá força de vida. Porque tanto é que a Bíblia fala que a razão de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus. E essas misericórdias de Deus renovam-se sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos irmãos, a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Ou seja, o mérito de nós a cada dia. Quando você abre seus olhos toda manhã, você olha muitas vezes aquele sol radiante, ou talvez um dia nublado. Ou seja, igreja, não é mérito meu, não é seu, não é um mérito de nenhum de nós, mas sim a graça do Senhor que mais um dia foi estendido sobre a minha, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Para quê? Para que mais um dia possamos glorificar o nome dEle e entender que Deus é Ele que nos guarda, que nos protege, mesmo que por nós passarmos por luta, por momentos difíceis, por dificuldade, mas que nós temos que entender que há um Deus que a cada dia Ele nos sustenta, nos protege, e o que Ele pede de nós é que nós venhamos amar a Ele acima de tudo e acima de todos. Aleluia. É amar. E o amar a Deus não é aquele amar, olha, como muitos falam, e se você ama Deus, Deus é tudo para Deus. Vem do que você tem, vem aqui, entregue na fogueira santa, entrega no altar de Deus. Ou seja, antigamente na lei se adorava a Deus por meio dos sacrifícios. E ela oferecia um bode, um touro, uma vaca. Hoje, na lei, na graça de Jesus Cristo, o sacrifício continua. Mas hoje não sacrificamos mais os animais. Por quê, igreja? Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Antigamente se oferecia os animais. Hoje o sacrifício é o nosso corpo, é a nossa vida entregue no altar do Senhor a cada dia, entregue na presença dEle, para que o amor dEle transborde mais e mais sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Nós vamos ver agora exemplos de pessoas, de homens que realmente tiveram uma vida na presença de Deus com a sua família, mas foram homens, pessoas que realmente tiveram certeza e convicção de Deus. Vamos lá em Gênesis 22. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Igreja, olha o relato de um pai para com seu filho, para obedecer uma determinação de Deus, uma prova que Deus deu para esse homem, para provar se realmente esse homem ele tinha o zelo, o amor dele para com Deus, ou se o amor dele estava no filho. Vamos falar de Abraão. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, havendo adorado, tornaremos a vós. No versículo 6 diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele
tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a pergunta que o filho fez para o pai. Pai, olha, pai, está aqui, trouxemos a lenha, tem o fogo para o holocausto, mas cadê a oferta, pai, para o holocausto? Aí no versículo 8, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Aqui foi um teste que Deus fez para Abraão, para provar se Abraão verdadeiramente amava a Deus, ou se Abraão amava o seu filho. Porque esse filho que Abraão teve, Abraão já teve numa idade avançada. Teve um filho numa idade tão avançada que até mesmo ele e sua esposa desacreditaram quando o anjo do Senhor vieram ali e falou: olha, num certo determinado tempo, a tua esposa ficará grávida, e ela dará à luz a um filho. E a Bíblia fala que Sara, ouvindo essas palavras, ela riu, ela desacreditou. Tanto é que o anjo perguntou: olha, por que você riu? E ela querendo falar, não ri não. O anjo falou: não, tu riste. Por que, igreja? Muitas vezes você pode esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde nada. Porque Deus, ele sonda, esquadrinha até mesmo os corações do homem. Ali eram enviados de Deus, que foi ali para dar as boas novas para Abraão. E após esse tempo determinado, a Bíblia fala que que Sara deu à luz a um filho. Certo é que antes disso, Abraão quis dar uma mãozinha para Deus, né? Ali se uniu Sara com a sua concubina, com a sua empregada ali, Agar, mandou Abraão se deitar com a sua empregada ali, se deitaram, tiveram um filho, Ismael, mas ali não era o filho da promessa de Deus, porque a promessa de Deus é que Sara daria à luz a um filho, não a outra mulher. Mas aí é outro caso. Tanto é que a Bíblia está falando aqui que Deus está falando que Isaque era o seu único filho. Não que Deus tinha negado Ismael, porque Isaque era o filho da promessa que Deus prometera a Abraão. E aqui foi algo que Deus provou o coração desse homem. Tanto é que Abraão não negou. Quando Deus pediu: olha, vá até o monte, que lá eu te direi aonde será. E a Bíblia fala aqui que ali se reuniu Abraão com dois moços, levou seu filho, chegando num lugar determinado, subiram ao lugar ali determinado. Abraão falou para os seus moços: ficai aqui, eu irei subir com o meu filho, e após nós termos o holocausto, nós desceremos para vós. Igreja, eu creio que no coração de Abraão ali, Abraão falando ali para aqueles moços: olha, nós iremos, mas retornaremos. Mas como que será que estava o coração de Abraão, igreja? Sabendo que ali ele estava levando o seu filho para a morte. Era um momento que Abraão, como diz um louvor, né, que diz, como escolher, que fala realmente dessa palavra, tem um louvor que fala assim: como escolher entre a fé e a razão. Esse louvor fala dessa passagem, que Abraão ele tinha que escolher entre a fé em Deus e entre a razão. Ele poderia falar: não, Deus, eu não vou dar meu filho. O Senhor prometeu que ia me dar um filho. O Senhor falou que ia me dar um filho, e eu avançado de idade, minha esposa também, após o Senhor me dar meu filho, a minha bênção agora o Senhor quer tirar? Abraão poderia questionar contra Deus, mas nós não vemos na Bíblia
Abraão questionava, não, Senhor, não vou dar. Me peça outra coisa. Me peça qualquer coisa que eu farei, mas meu filho não. Abraão não hesitou em entregar seu filho, porque Abraão sabia que Deus é poderoso para até dos mortos ressuscitar novamente o seu filho. Mas Abraão ali não hesitou, levou seu filho. E quando a Bíblia fala que Abraão ali chegou, colocou seu filho ali no altar, pôs a lenha, e estava preparado já para fazer o que ele achava que tinha que fazer, quando bradou do céu uma voz dizendo: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Não faça nenhum mal com esse jovem, com seu filho. Porque agora eu sei que tu temes a Deus e não negaste o teu único filho. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, igreja, olha o amor desse pai, que não hesitou realmente de fazer um algo para o seu filho, mas o amor verdadeiro de Abraão estava verdadeiramente em Deus. Não que Abraão não amasse seu filho, mas o amor de Abraão estava primeiramente em Deus. Porque o filho que Abraão tinha ali, Isaac, quem prometeu e deu foi Deus. Então ele entendeu que Deus ia cuidar. E se fosse da vontade de Deus, Deus iria tomar. Foi que nem Jó falou, né? Quando a mulher de Jó mandou: olha, amaldiçoa teu Deus e morra. Qual foi a resposta de Jó? Uma mulher, uma louca tu falas. Recebemos o bem de Deus e não haveremos também de receber o mal? Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus ele é fiel para fazer, para dar, mas Deus também ele pode tirar. Amém, igreja? Então você vê, igreja, que existem casos e casos. Nós vemos na Bíblia um homem chamado Davi. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi ele foi um bom rei. Amém, igreja? Porém foi um péssimo pai. Davi foi um bom rei, governou, errou, teve seus erros, suas falhas, como cada um de nós, mas o que movia o coração de Deus diante de Davi é que Davi era um homem que ele era bom de se arrepender. Ele se humilhava, ele reconhecia o seu erro e sua falha. Porém, Davi ele teve uma casa arruinada por causa dos seus erros. Porque Deus ele perdoou, mas Deus falou: porém a espada nunca se apartará da tua casa, Davi. Nós vemos como o relato da família de Davi. Lá em 2 Samuel 13, fala que o filho de Davi, Amnon, se deitou com a sua própria irmã, Tamar. Porque eram irmãos, não da mesma mãe, eram mães diferentes, mas eram irmãos do mesmo pai, Davi. E ali a Bíblia fala que Amnon amou tanto a sua irmã, queria tanto possuir aquela jovem, que inventou, por conselho de um amigo dele, que era parente, inventou que estava doente. O conselho do amigo foi: finge que você está doente, fica deitado, e quando vier seu pai, fala para seu pai enviar a tua irmã para que cuide de você. E o pai ali consentiu, mandou a irmã ele cuidar do filho, do irmão. Ele queria comer um bolo, mas era só disfarce. A irmã fez o bolo, foi dar o bolo para ele e recusou comer o bolo. Mandou sair os servos ali do palácio, entrou com aquela irmã no quarto dele, e ali quis abusar dela. Ela falou: não faça isso. Não faça isso. Olha, se você me quer, peça ao rei que ele vai me conceder eu para você como esposa. Porém aquele homem, aquele irmão, não acatou o conselho da própria irmã e abusou dela violentamente, daquela irmã, aquela jovem. E ali a Bíblia fala que após ele fazer o ato de estupro, cometendo incesto contra a sua própria irmã, a Bíblia fala que maior foi a raiva que ele sentiu da irmã do que o amor que ele tinha antes por ela. Ou seja, era só um momento de satisfazer a carne dele. O diabo trabalhou tanto na mente daquele filho para destruir a vida da própria irmã, que quando ele conseguiu o que ele queria, abusar, a Bíblia fala que maior foi o ódio que ele sentiu no coração do que o amor que ele achava que tinha. E ali a Bíblia fala que aquela mulher, aquela jovem saiu ali e mandou-se: olha, manda ela embora, tira ela, põe ela para fora. Mandou os empregados pôr ela para fora, e aquela jovem saiu ali desesperada, clamando, de cabeça baixa. E a Bíblia fala que o seu irmão, Absalão,
guardou isso por 2 anos. 2 anos se passaram. O rei ali, o Absalão, que era também filho de Davi, irmão de Tamar, fez um banquete, reuniu todos os seus irmãos, mas ali já estava planejando já matar o seu próprio irmão. Ele fala que ali deu ordem, ali o seu servo falou: olha, quando o coração dele estiver bem alegre, não tenha pena não, pode matar, porque quem está mandando sou eu, acate a minha ordem. E a Bíblia fala que ali, quando Abner estava bem quente já do vinho, ali os empregados foram e mataram. E os outros irmãos, vendo tudo aquilo ali, pegaram seus jumentos, saíram disparada, foram embora. Quando chegou a notícia da casa de Davi, foi que Absalão tinha matado todos os seus filhos. Mas era uma mentira, porque tinha matado somente esse que cometeu o tal ato. E tanto é que, depois de tudo isso, a Bíblia fala que Davi, ele teve que sair corrido do seu palácio. Por quê? Por ele não guerrear contra o seu próprio filho, Absalão. Olha a destruição na casa de Davi. Por causa de prazeres, por causa de realmente ali não colocar a sua casa em ordem, de ser um pai que realmente educasse, ensinasse, que desse realmente orientação de Deus para os seus filhos. Mas Davi teve sim o seu pecado perdoado por Deus, mas Deus cobrou de Davi o seu erro. E as consequências vieram em seus filhos, em sua família. Olha como está a importância, igreja, de nós servirmos a Deus, de nós ensinarmos nossos filhos. A Bíblia fala que o primeiro mandamento de Deus com promessa para o filho, nós tivemos os jovens mais sentados, o último ensinamento que nós tivemos aqui foi acerca disso. O primeiro mandamento com promessa é o quê? Honrar pai e mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra e vivas muito tempo na terra. Por que que muitos filhos aí estão descendo a sepultura cedo? Porque desprezam o pai, a mãe, não valorizam o pai e a mãe. O pai e a mãe dá conselho: não faça isso, meu filho, sai do caminho errado. Ah, pai, mãe, vocês são careta. O mundo hoje é outro. Hoje é curtir, hoje é balada, hoje é isso e aquilo. Não acaba o conselho do pai e da mãe. Estão morrendo cedo demais. Ah, mas é porque Deus quer? Não, porque Deus permite, por causa da rebeldia do coração. Por causa da rebeldia, porque Deus fala que tem que honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, mas nós vemos aqui um exemplo de um pai que não negou seu filho por amor a Deus, que quis ali oferecer seu filho em holocausto, porque achou que ali era uma determinação de Deus, mas era uma experiência de Deus para com Abraão, para testar que realmente se o amor de Abraão estava verdadeiramente em Deus. E assim veio Jesus, mostrando, igreja, que para nós servirmos a Deus, muitas vezes nós vamos enfrentar na nossa casa, na nossa família, muitas oposições, muitos levantes. Talvez o seu pai não entenda, sua mãe não entenda, seu irmão não entenda, não compreenda, mas é como Pedro falou, né? A Bíblia fala que certa vez Pedro já estava ali aprisionados e falaram: olha, não pregue mais o nome desse Jesus, hein? Não pregue. Aí Pedro falou: olha, julgai entre vós mesmos. Antes importa obedecer a Deus ou aos homens. Ou seja, antes importa nós servirmos a Deus, servir verdadeiramente ao Senhor, ou nós servirmos a nossa família. Porque a nossa família, ela tem que ser salva. Mas para a nossa família ser salva depende de nós, depende da nossa busca, da nossa perseverança. Rapidamente, 1 Samuel capítulo 2. Nós vemos um relato de um homem que foi fiel, que quis ali verdadeiramente andar dignamente nos caminhos do Senhor, que mesmo para isso, ele estava disposto a mesmo entregar o seu próprio filho. E aqui nós vemos um outro relato. 1 Samuel capítulo 2. Vamos lá no versículo 22, rapidamente. Os irmãos vão achando, vão orando, acho que vão acompanhando. 1 Samuel 2, 22 diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e a todo Israel, e de como se
se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha só, igreja. A Bíblia fala que Eli, ele sabia dos relatos dos seus filhos, que na porta da congregação se deitavam com as mulheres. Ou seja, que respeito esses dois meninos, esses dois jovens, esses dois homens tinham com a casa de Deus e com o respeito que eles tinham com seu pai, que era um sacerdote do templo. Vamos dar sequência aqui no 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço de vós. Fazeis transgredir o povo do Senhor. No 25, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha aqui o pai dando conselho para os filhos. Olha, eu ouço tantas coisas a respeito de vocês deitam com as mulheres no templo, vocês fazem isso e aquilo. Meus filhos, não façam isso, porque o homem pecando contra o homem, há juízes para julgar. Os juízes vão julgar determinante daquilo que vocês fazem de errado. Porém, pecando o homem contra Deus, quem pode julgar? E aqui a Bíblia fala que os filhos, esses dois meninos, dois jovens, não acataram o conselho do pai. Por quê? Porque isso vinha do Senhor. Tanto era a maldade que esses homens faziam diante de Deus, que Deus permitiu que eles não aceitassem nem mesmo o conselho do pai, porque Deus já tinha determinado que eles iriam morrer. Vamos dar sequência aqui no 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para fazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada. Aí fala assim: e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do povo de Israel. Olha o que Deus está falando aqui, que esse homem, que ele sabendo de todas as maldades que os seus filhos faziam, mas ele estava honrando mais os seus filhos do que a Deus, porque ele não colocou freio sobre os seus filhos. E aqui a profecia, depois vocês leem em casa, aqui a profecia de Deus foi que falou: olha, isso sucederá em sinal, que os seus dois filhos morrerão no mesmo dia. E essa profecia se cumpriu. Se você depois continuar lendo, fala que se ali os filisteus invadiram ali Israel, levaram a arca da aliança, e no mesmo dia mataram Rupini e Finéias, que eram os filhos de Eli. E ali um escapou, foi dar notícia ali para Eli, que estava sentado na porta da cidade, porque o homem já não era um sacerdote tão avançado de dias, 98 anos, já estava obeso, nos olhos já não enxergava mais nada. Quando chegou a notícia que a arca do Senhor, primeiramente chegaram, os seus filhos morreram, até aí ele se importou. Mas quando falaram que a arca do Senhor tinha sido roubada, a Bíblia fala que aquele homem caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, porque era um homem tão gordo, que quebrou o próprio pescoço. E a Bíblia fala que após tudo isso, ali a nora de Eli, ouvindo falar que seu filho havia morrido, a mulher estava grávida. A Bíblia fala que aquela mulher, as dores foram tantas que ela se contraiu ali e deu à luz a um filho. Mas aquela mulher, nem na alegria de dar luz a um filho, ela se alegrou, porque ela sabia que o seu genro, o seu cunhado, o seu marido, o seu sogro estava morto. Mas o que mais desagradou aquela mulher foi quando ela ouviu falar que a arca do Senhor havia sido roubada. Por que, igreja? Porque ela entendia
que o marido, ela perdeu porque é permissão de Deus. O sogro, ela perdeu porque é permissão de Deus. Porque a maior perca do homem não é você perder um filho, por mais que doa. Não é você perder uma esposa, por mais que doa. O marido, porque a nossa maior dor, igreja, é nós perdemos a glória de Deus. É nós perdemos a presença de Deus. Aleluia. Porque a presença de Deus vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que qualquer coisa que nós podemos granjear nessa terra. E a família é um presente de Deus para nós. Porém, a nossa família não pode substituir em nossas vidas o amor de Deus. Porque o amor de Deus tem que estar acima de tudo e de todos, igreja. E que nós possamos, a cada dia, igreja, ame a tua família. Ame a tua esposa, teu marido, teus filhos. Mas não deixe de amar acima de tudo o seu Deus. Porque marido pode abandonar, a esposa pode abandonar, o filho pode abandonar. Tanto é que a Bíblia fala, pode uma mãe que gerou um dia abandonar os seus filhos. Porém, eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Você vê que uma mãe, ela gera 9 meses esperando um filho. Ela vai dar luz, muitas vezes aquela criança é abandonada e jogada num cesto, numa caçamba de lixo, num córrego. Mas Deus, Ele não abandona ninguém. Deus, Ele não vira as costas para ninguém. Pelo contrário, somos nós, seres humanos, pela dureza do nosso coração, pela nossa maldade, que viramos as costas para Deus. Mas Deus é tão bom, que a Bíblia fala que as mãos de Deus não estão encolhidas, que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ajudar. Porém, os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem divisões entre nós e o nosso Deus. Então vamos buscar a Deus, vamos amar a Deus acima de tudo e acima de todos, igreja. Vamos a cada dia permanecer firme com Deus, porque Ele é fiel para cada dia sustentar as nossas vidas, como tem sustentado até aqui. Só até aqui a palavra e as palmas nessa noite é para o nosso Deus. Vamos rapidamente ministrar os dízimos, as ofertas, as horas dessa avança, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que cada um contribua segundo o que foi proposto.